aconteceu um churrascão na casa do presidente Lula, que hoje é o Palácio da Alvorada, né? Pra quem não sabe, tem uma residência presidencial que todo presidente mora. Então o Bolsonaro morava lá até o fim do ano passado, ele teve que se mudar, e agora quem mora lá é o Lula e a Janja. E os dois receberam convidados para um churras. Olha só, no cardápio tinha arroz, vinagrete, farofa e salada de maionese. Fora a carne ali, que deve ter sido bastante esbaldada, né? Até mesmo porque esse daqui é o governo da picanha, não é mesmo? Dentre os 30 convidados, tínhamos 3 muito especiais. E aí, pessoal, pode haver muita divergência nisso. Estavam lá 2 ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e também o ex-ministro do STF, o Ricardo Lewandowski. E por que é tão polêmico isso? Porque o Lula convidou especificamente esses 3 integrantes e na verdade 2 integrantes do STF e um que acabou de deixar a função para discutir e preparar o terreno para colocar lá um novo membro. Como o Lewandowski aposentou, o Lula tem que indicar alguém ao STF. E isso era o que ele mais queria, né? E o nome que estava em pauta nesse churrasco era de nada mais nada menos do que Cristiano Zanin. Para quem não sabe quem é esse rapaz, é um advogado que ficou muito famoso após defender o Lula no processo da Lava Jato. E mais, o Lula foi condenado, ou seja, o Cristiano Zanin perdeu esse processo. O Lula chegou a ser preso, mas depois aconteceram algumas coisas bem esquisitas. Vocês se lembram muito bem que o Lula nunca foi inocentado. E você pode rebater qualquer um que disser isso, porque é uma fake news. Na verdade, o que aconteceu foi que o Lula foi julgado no Paraná. Depois que ele já tinha sido condenado, aí alegaram que o Paraná tinha incompetência jurídica, que na verdade o Lula deveria ter sido julgado em Brasília. Aí o processo voltou do zero. Tudo que tinha sido realizado no Paraná foi invalidado e de repente nós tivemos então o processo sendo movido para Brasília. Só que quando ele foi movido e voltou do zero, aí é até engraçado. O processo prescreveu, porque o Lula tinha mais de 70 anos, já tinha passado um tempo ali e de acordo com a lei e algumas brechas jurídicas, o processo prescreveu. Ou seja, o Lula nunca foi inocentado, ele foi condenado e por conta de algumas manobras jurídicas ele se livrou da condenação. O Cristiano Zanin foi um artefato importantíssimo nessa luta do Lula e muito por conta do trabalho do Zanin que o Lula hoje pôde se eleger presidente da República. O Zanin é mais do que um advogado, mas também um amigo pessoal do Lula. E se enxergando de maneira ética, colocar um amigo pessoal no STF seria de baixo e péssimo tom. Mas quem disse que o Lula tá se importando com isso, né? Enfim, pessoal, fato é que ali no churrascão já deveriam estar conversando sobre isso. Aliás, estavam conversando sobre isso. Segundo informações do O Globo e de diversos outros jornais. Então, assim, vocês podem aguardar que daqui uns dias nós vamos ver Zanin lá, sentado na cadeira do STF, como um ministro. Eu acho que esse vai ser o maior erro do Lula, porque tudo que ele cometer nesse governo pode ser revertido. Algumas coisas nem tanto, né? Mas tudo pode ser trabalhado em cima, depois. Só que no caso do Zanin no STF, é algo que assim, o Lula indicou, já era. Se o nome for aprovado e tudo mais, aí, meus amigos, o Zanin só sai de lá ou com alguma coisa nas costas, com algum grande processo, com alguma grande revelação, que é difícil demais, ou ele só sai quando ele se aposentar. E vai demorar, porque ele é novo, hein? Zanin tem apenas 47 anos. E com isso, ele cumpre uma das regras básicas para ser ministro do STF. O indicado tem que ter entre 35 e 65 anos. No ano passado, foi aprovada uma PEC em que sobe essa idade para 70 anos. As outras 2 regras indispensáveis são: o ministro do STF tem que ter notável saber jurídico. No entanto, ele não precisa ser formado em direito, o que não é o caso
caso do Zanin porque ele é advogado. Mas o que pega é a última regra, que diz o seguinte: o ministro do STF tem que ter reputação ilibada. Isso quer dizer que a reputação dele tem que ser inquestionável. E você acha que o Cristiano Zanin tem uma reputação inquestionável? Vão me dizendo aí. Bom, é óbvio que tem nomes muito melhores para assumirem o STF. Mas como é o presidente que indica, é claro que ele escolhe um nome que lhe agrada mais. Eu acho que o fato do novo ministro do STF ser amigo pessoal do Lula, cara, deveria ser considerado isso. É claro que é péssimo para a ética do Poder Judiciário, porque nós teríamos um ministro da Suprema Corte sendo amigo pessoal do chefe do Poder Executivo. Os três poderes, eles têm que ter harmonia entre si. Só que eu não acho que seria adequado conversar sobre o novo ministro do STF com 2 ministros e com um ex-ministro, que não tem nem o que opinar, né? Porque o Lewandowski já se aposentou. Por que ele tava nesse assunto aí? E mais, o Lula só conversou com 2 ministros do STF. Tem diversos outros que ele não conversou, que não estavam ali naquele churrasco. Então eu não acho de bom tom o Lula falar sobre Cristiano Zanin, sobre colocá-lo como ministro do STF em um churrasco, né? E ainda mais um churrasco que não contém todos os ministros. Um churrasco que, por sinal, tinha mais político do que ministros do STF. Eram 30 convidados, dentre eles somente 2 ministros do STF e um ex-ministro. Será que era o local adequado para falar sobre isso? Os poderes têm que ter harmonia entre si. No entanto, eles têm que ter independência. É isso aí, pessoal. Cristiano Zanin, em breve como novo ministro do STF. E vamos lá, vamos ver o que acontece. Muito obrigado, até a próxima e tchau.